Olá pessoal, eu sou a Biana Oliveira, estarei com vocês aqui no Conexão Educativa pela TV Alegria, todas as quintas-feiras às 19 horas, para falarmos sobre educação, entretenimento, relacionamento socioemocional, comunidade escolar, entre outros. Eu sou especialista em psicopedagogia, alfabetização e letramento. O Conexão Educativa é um espaço para falarmos sobre o universo da educação, discutir temas, acontecimentos, situações que nos levem à reflexão para sempre estarmos evoluindo, como a educação é uma constante evolução. Para isso, receberemos especialistas, profissionais da educação, da saúde e até mesmo membros da comunidade escolar. Então eu convido você a participar conosco, mandando sugestões, dúvidas ou até mesmo sugerindo temas para serem abordados aqui no programa, através do telefone que está aparecendo na sua tela. E se você me vê pela primeira vez, não se esqueça de baixar o aplicativo TV Alegria na sua loja de aplicativos de qualquer dispositivo com internet. Para a nossa reflexão de hoje, iremos receber a psicopedagoga Denise Cardoso, especialista em ensino-aprendizagem, palestrante, para falarmos sobre a importância das brincadeiras no desenvolvimento das crianças. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada. Olá a todos. Espero que esse momento seja um momento rico de aprendizado. Então vamos lá começar o nosso bate-papo? Conta pra gente como que a educação entrou na sua vida, como que você viu a necessidade de se tornar uma professora. Dá um breve relato da sua trajetória aí pra gente. Então, na verdade, eu sempre gostei de crianças. E eu não sabia muito bem o que fazer, e na época eu compartilhei com a minha mãe falou: Denise, você gosta tanto de criança, faz algo relacionado às crianças, né? E eu fui aprovada no vestibular da Federal, fiz pedagogia. Até o primeiro ano do curso eu tinha muitas dúvidas, muitas críticas, muitas observações, mas a partir do segundo ano eu comecei a entender um propósito muito maior, né? A minha família tem um histórico na educação especial, né? Eu tenho uma tia que ela é fundadora de uma das maiores instituições que trabalham com inclusão aqui em Goiânia, e eu tive um breve contato com essa instituição, mas e aí eu fiz pedagogia e fui para o mercado de trabalho com os meus filhos já pequenos ainda. E eu me apaixonei, né, pela pedagogia, pela escola, pelos processos, pelo desenvolvimento infantil. Fiquei muito apaixonada, mas com o tempo eu percebia que só aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não era suficiente, porque eu estava eu lembro de um momento muito específico, com uma turma do 5º ano, e nessa turma eu ensinava de formas diferentes, e eu vi que eu tinha uns 10 alunos que não aprendiam, não conseguiam romper, não conseguiam aprender. E eu pensei, gente, eu preciso entender por que essas crianças não aprendem. Né? Mesmo mudando o método, a abordagem, eles não aprendiam. E eu tive um aluno específico que era assim, extremamente difícil de lidar com ele, não só o comportamento, mas também a aprendizagem. E esse aluno, essa turma especificamente, me inspirou a estudar mais. Foi onde eu encontrei a psicopedagogia, fiz o curso, e a psicopedagogia, eu costumo dizer que são dois sentimentos: você ama ou você não se enquadra, ou você não se identifica. E eu me apaixonei pela psicopedagogia. Passei por todas as fases da escola. Nesse ano eu completo 39 anos na educação e 19 no consultório. 19 anos no consultório. E passei por todas as séries, fui coordenadora, diretora aqui no interior de Goiás, e eu realmente me apaixonei pela psicopedagogia. E eu falo para as mães, para os meus clientinhos, eu nasci para fazer o que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço. A psicopedagogia é um instrumento que você pode mudar a trajetória de uma pessoa.
É E são maravilhoso. maravilhosos, são poucas profissões, eu acredito, que você tem essa oportunidade. Cada profissão tem a sua especificidade, né, a sua parcela no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento humano, mas a psicopedagogia é uma das ciências que a gente tem a oportunidade de mudar a trajetória e de mudar para o lado positivo. Perfeito. Isso de famílias, da escola, dos profissionais, porque a gente trabalha com, eu acredito no trabalho multidisciplinar, então a gente tem essa oportunidade de aprender muito e de ensinar muito. E ultimamente, quase completando 56 anos de idade, resolvi fazer uma especialização em aba. Eu já tinha feito formação e agora estou fazendo a especialização em aba e me encontro nessa altura da vida mais apaixonada do que nunca pela inclusão, por aqueles que não conseguem aprender como a maioria das pessoas aprendem. Eu sou realmente apaixonada. E a gente percebe, eu tenho a oportunidade de atender fora do país, assim como orientação, né? As famílias, e a gente percebe que a forma de aprender é a mesma, porque nós estamos falando de cérebro. Quando a gente fala de aprendizado, nós estamos falando de cérebro. E a forma de aprender é a mesma, só muda a língua. É verdade. Né? Muito legal a sua história, muito bonita. Né? Me identifico porque também é um pouco a minha trajetória, né? E vamos falar sobre brincar, né? Vamos qual que é a importância da brincadeira no desenvolvimento integral da criança na primeira infância, lá na educação infantil? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Ou na creche, ou no berçário, Na né? creche, no berçário, exatamente. Sim. Então, Biana, a ciência já deu conta de explicar. Na verdade, a gente pode perceber que nós temos vários trabalhos publicados desde o começo do século XX sobre a importância do brinquedo e do brincar no desenvolvimento da criança, né? Então, a importância do brincar é de fundamental importância o brincar para todas as crianças, independente da cultura, do credo, do local onde nasceu, né, até mesmo da estrutura, porque a gente pensa às vezes no brincar, a gente pensa no brincar com muitos brinquedos, nós vamos falar sobre brinquedos estruturados e não estruturados, mas a importância do brincar é fundamental para o desenvolvimento humano. Isso a ciência já desde o começo do século XX já nos sinaliza o quanto é importante para o desenvolvimento social, emocional, físico, até de saúde mental, tá? Porque o brincar, ele promove, ele desenvolve várias habilidades, né? O brincar desenvolve, nós vamos falar, né, sobre essas habilidades, mas a brincadeira e o brincar, ele é fundamental para o desenvolvimento do cérebro da criança, de qualquer ser humano. Desenvolve várias habilidades, né? Várias habilidades que o cérebro vai desenvolvendo, né? Então já fala pra gente de que maneira que essas brincadeiras elas vão contribuir para o desenvolvimento emocional das crianças. Muito se fala, né, sobre a questão emocional e é muito importante a gente conversar sobre isso, mas é importante também saber que voltar um pouco e nós lembrarmos como que o cérebro aprende. O cérebro aprende através das sinapses cerebrais. O que são isso? É um neurônio com o outro, a grosso modo, tá? É um neurônio com o outro e quando eu libero estímulos, os dendritos, que são aqueles bracinhos do neurônio, eles se juntam, eles se ligam e eles crescem e eles se desenvolvem, tá? Então a gente cria uma rede neural muito grande. Aí acontece a aprendizagem, certo? Então o que isso tem a ver com brincar? Quando eu estou brincando, eu estou interagindo com objeto e também com pessoas. O meu cérebro, que é o cérebro infantil, ele consegue fazer mais sinapses cerebrais. E assim a criança, o cérebro da criança, estará mais ou menos preparado para a vida adulta, para os desafios da vida adulta.
certo? Importante na questão emocional, é muito importante a gente frisar que durante o brincar, enquanto eu estou brincando com o outro, eu tenho que aprender várias regras, porque mesmo brincar livre, o que é um brincar livre? Eu estou brincando e não tem um jogo naquele momento. Eu estou, por exemplo, brincando de bailarina. Mesmo no brincar livre, existem algumas regras, né? A bailarina, por exemplo, estou brincando de bailarina, a criança está brincando de bailarina. Ela não sai, teoricamente, se ela está no quintal, ou dentro do quarto, ou na sala, ou num espaço, ela não sai fazendo qualquer tipo de movimento em qualquer lugar. Então, ela precisa de quê? De planejamento, que é uma habilidade cerebral extremamente importante, por exemplo, na produção de texto. Para eu escrever um texto, eu preciso planejar esse texto. Então, o brincar, ele também, no brincar com o outro, porque nós nos desenvolvemos muito com os nossos pares. E as crianças aprendem melhor com os pares, ou seja, as crianças da mesma idade ou do mesmo círculo, ou círculo de amizade. E aí, o que acontece? Nesse brincar, enquanto eu brinco, tem as regras. Eu tenho que esperar a minha vez. Exatamente. Ora eu brinco, ora o meu colega brinca, que é uma habilidade que chama troca de turno. Eu tenho que aprender essa troca de turno. E ela é importante para a vida. Por exemplo, no trabalho, essa criança, quando crescer, que for exercer a sua atividade laboral, ela tem que aprender que ora eu falo, ora o outro fala. Se eu estou numa reunião de negócios, eu tenho que saber e entender muito profundamente sobre troca de turno, que eu aprendi e desenvolvi essa habilidade aonde? Lá na brincadeira. Então eu aprendo algo importantíssimo, é a frustração. Todos nós, a ciência já deu conta de explicar que nós aprendemos pela frustração. E aí tem algo muito importante para a gente conversar, talvez seria um tema para o outro encontro, né? Como que essa geração, a geração dos pais, nós nos encontramos num tempo onde a gente acha que a frustração não faz parte do desenvolvimento. E a frustração, ela faz parte, ela começa lá também no brincar. Aonde, ora, eu falo que tipo de brincadeira eu quero, ora, eu tenho que brincar conforme a brincadeira proposta para o meu amigo. O brinquedo, vamos supor brinquedos, eu estou brincando com um brinquedo. O próprio brinquedo tem as suas regras. Hoje nós temos vários brinquedos que têm as suas regras. Então é muito importante, porque o brincar também desenvolve a habilidade emocional de tolerar a frustração, de lidar com a frustração. Então, o brincar é extremamente importante. E no dia a dia a gente vê, né, as crianças estão deixando de brincar, né? Tá muito sério isso. A gente tá precisando deixar as crianças brincar mais, né? Incomoda o brincar. E o brincar, ele vai auxiliar no desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Você pode falar pra gente um pouquinho como que esse brincar lúdico ali, né? Você já deu uma introdução aí, como que ele vai auxiliar nesse desenvolvimento cognitivo e trazer também na prática como que funciona isso? Então, enquanto a criança está brincando, por exemplo, brincadeiras como esconde-esconde, ou que antigamente nós chamávamos pique-esconde, a criança está contando, ela precisa contar. Exatamente. 1, 2, 3. Então, isso também ajuda na matemática, por exemplo, né? Então, muitos de nós aprendemos a contar antes de chegar na escola, no ensino formal, sistematizado, que era a escola, porque nós brincávamos, e a criança que brinca, ela aprende brincadeiras que envolvem a contagem, por exemplo. Brincadeiras também, eu recebo muito no meu consultório, crianças, inclusive, no dia de hoje eu estava terminando de escrever um diagnóstico, e lá eu ressaltei a importância de uma criança que está no 5º ano, que tem dificuldades na coordenação motora,
que foi uma criança que não fez educação infantil, porque a gente achava, ou muitos pais às vezes que não têm acesso à informação, muitos pais hoje que não têm acesso à informação, acham que educação infantil é só para brincar. E aí eles falam, gente, eu não vou pagar a escola só para o meu filho ficar brincando na escola. Só que eles às vezes desconhecem que a educação infantil, na educação infantil, nos primeiros anos, na creche, no berçário, existe um conteúdo, um currículo específico para desenvolver habilidades de movimento de marcha, que é o andar funcional, o pular, o correr, o rolar, o subir, o descer, o escalar. Tudo isso são habilidades que nós adquirimos, as crianças adquirem no brincar. A educação infantil prepara a criança e desenvolve coordenação motora fina, que é o ato de escrever, de pintar, de recortar, e também desenvolve a coordenação motora ampla, que é o pular, que é o saltar. Né? Então, nós temos crianças com dificuldades na coordenação motora, na planificação da escrita, escrever dentro do caderno, das folhas, da margem, porque sofrem consequências de uma infância que foi ou empobrecida no brincar, ou foi pouco exposta a brinquedos e brincadeiras. Nossa, e é muito sério, né? Seríssimo. Muito sério. Até que idade você acredita que a brincadeira é uma ferramenta eficaz? Como esse exemplo seu, essa criança não brincou na educação infantil, né? Ali, até que idade que ela vai ser eficaz assim, né? Porque brincar, a gente vai brincar, né? Desenvolver habilidades para o resto da vida, mas que é essencial ali. Olha, para o cérebro, a primeira infância, que é entre 0 a 3 anos, é de extrema necessidade que esse cérebro e esse corpinho seja exposto a movimentos de brincadeira. Agora, quando você me pergunta qual a idade é toda a idade. Nós sabemos que na primeira e na segunda infância o brincar tem um impacto, está muito relacionado com a vida, as atividades de vida diária e da escola, do sistema, do aprendizado sistematizado. Porém, o brincar ele é eficiente para aprender em qualquer idade, inclusive para idosos. Inclusive para os idosos. Agora a gente sabe que primeira e segunda infância o brincar é fundamental. Nós vamos crescendo, as nossas brincadeiras vão mudando de nome e de tamanho. Né? A criança que brincava com o carrinho, com a moto, quando ele cresce, ele vai se divertir, desestressar ou liberar a ansiedade em cima de uma moto de verdade. Né? Às vezes trabalhando e às vezes mesmo só curtindo, porque brincar é isso, é se divertir, é curtir, é aproveitar aquele momento, né? E agora vamos falar então dessas brincadeiras livres, dos brinquedos estruturados. Fala um pouquinho pra gente, né? As duas são importantes, porque conta pra gente o que são. Certo, então, vamos definir o que são os brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados. Por exemplo, a boneca é um brinquedo estruturado. O que é um brinquedo estruturado? Ele está pronto, acabado, certo? Então, esse é um brinquedo estruturado. Geralmente no meu consultório, uma pergunta que eu sempre faço na anamnese com os pais é: que tipo de brinquedo o seu filho tem mais? Brinquedos estruturados ou não estruturados? Por que essa pergunta? Porque eu quero verificar o impacto dessa família. Na verdade, eu quero observar a funcionalidade dessa família em relação ao brincar, ao acesso a brinquedos. A boneca, o carrinho, porque o carrinho tem, entre aspas, poucas funções de brincar. Apesar que a criança é muito criativa, né? Ela pega o carrinho, ao invés só de brincar com ele no chão, ele sobe a parede, ele pode virar um avião, mas é um brinquedo pronto e acabado.
Agora, eu queria dar um exemplo de um brinquedo estruturado, mas que trabalha muito a criatividade. Mas antes disso, vamos falar então sobre os brinquedos não estruturados. Brinquedos não estruturados, por exemplo, potes, vasilhas plásticas que eu tenho em casa com a tampa, panela, areia. São brinquedos que proporcionam mais criatividade, né? Então eu queria dar um exemplo, eu até trouxe, esse eu comprei pro meu consultório, inclusive ele chegou hoje. Esse aqui é um brinquedo estruturado que tem uma finalidade específica, não sei se dá para ver claramente, é um tabuleiro, né? É um tabuleiro um tabuleiro com a multiplicação, com os números, e aí quando você tira o bloquinho, está a resposta. Então é um brinquedo extremamente, ele é estruturado, porque ele está pronto e acabado, e tem uma resposta específica, mas você pode brincar de uma forma divertida para você trabalhar a matemática com seu filho, né, com seu aluno, ao invés de ficar lá 2 vezes 1, 2 vezes 1, 3 vezes 4, você vai brincar e jogar com esse brinquedo. Ou seja, ele gera motivação, engajamento, mais interação, mais troca, né? Para não ficar aquele brincar bem chato e bem exigente, né? Eu trouxe um outro brinquedo, que é uma saia de bailarina. Também chegou ontem em casa. Eu levarei para minha neta. É uma saia de bailarina, mas ela tem luz de LED. Então é um brinquedo estruturado, mas entre aspas, por quê? Porque a criança pode brincar muito. Uma bailarina, ela pode ser bailarina, ela pode ser uma princesa, ela pode ser, na verdade, quem ela quiser ser. Né? Então ela pode usar esse brinquedo estruturado, mas de uma forma muito criativa. Então nós temos, aí se você me perguntar, Denise, qual que é o melhor brinquedo? E aí eu vou dar uma receita, tá? Olha só, fugindo da regra, porque a gente não gosta muito de dar receitas prontas, mas os melhores brinquedos são de graça. A areia, a terra, a árvore, o quintal, a grama, aquela madeira no seu quintal, onde a criança pode, de uma forma segura, escalá-la. Então, os melhores brinquedos e que mais desenvolve o cérebro, em geral, são de graça. E estão, na maioria das vezes, disponível para os nossos filhos, para as nossas crianças. Mostra os brinquedos novamente para as pessoas verem, né? Então, sugestões aí do que a gente pode estar usando em casa com as crianças e na escola também com os alunos, né? Vamos estar desenvolvendo várias habilidades de uma forma bem tranquila, né? No mínimo mais prazerosa, né? Exatamente. Espero que vocês estejam gostando. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta.